Moraes proíbe Bolsonaro de dar entrevistas transmitidas em redes sociais. E você vai ver também. Pix é preferência nacional. Só 6% dos brasileiros usam dinheiro em espécie. Na hora do pagamento, o brasileiro tira não mais a cédula do bolso. Agora é o celular. Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 35 anos, mas ainda enfrenta obstáculos nos casos de violência contra menores. Piloto desligou o motor errado antes de avião bater e matar 179 pessoas na Coreia. E ainda, site vende celular por R$ 96, mas o quadro Desvendando Fake News mostra que tudo é um golpe. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo. São 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. Olha só, hoje o ministro Alexandre de Moraes afirmou que, em nova decisão, que o ex-presidente Jair Bolsonaro está proibido de dar entrevistas em qualquer plataforma de redes sociais, de apoiadores inclusive. Jair Bolsonaro vive uma série de restrições depois da operação da Polícia Federal em sua residência. Além de estar proibido de acessar redes sociais, falar com o filho Eduardo Bolsonaro e usar uma tornozeleira eletrônica, ele está proibido de aparecer em lives ou dar entrevista nas redes sociais de apoiadores. Caso ele viole alguma dessas restrições, Bolsonaro pode ter a prisão decretada imediatamente. As medidas foram solicitadas pela Polícia Federal com a aval da Procuradoria-Geral da República. Outro fato que chamou a atenção na operação que aconteceu na casa do ex-presidente foi um pendrive encontrado no banheiro. O dispositivo foi analisado pela perícia e o conteúdo foi considerado irrelevante para o inquérito. Ao ser perguntado sobre o pendrive, Bolsonaro afirmou que não sabia o que havia dentro. E o presidente Lula esteve em Santiago, no Chile, para discursar durante a cúpula da defesa da democracia. Ele pediu atuação conjunta a outros líderes da Latam diante do extremismo de Donald Trump. A cúpula em defesa da democracia que aconteceu em Santiago, no Chile, reuniu os presidentes do Chile, Gabriel Boric, da Colômbia, Gustavo Petro, do Uruguai, Yamandu Orsi, e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. Durante a reunião, o presidente Lula pediu que governantes e sociedades atuem juntos em combate à desinformação. Os líderes manifestaram apoio à cooperação global proposta pelo presidente brasileiro, que, sem citar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacou a importância de regulamentar as plataformas digitais. Concordamos sobre a necessidade de regulamentação das plataformas digitais e do combate à desinformação, para devolver ao Estado a capacidade de proteger os seus cidadãos. A chave para um debate público, livre e plural é a transparência de dados e uma governança digital global. Liberdade de expressão. Não se confunda com autorização para incitar a violência, difundir o ódio, cometer crimes e atacar o Estado democrático de direito. Reconhecemos a urgência de lutar contra todas as formas de desigualdade. Nesse momento em que o extremismo tenta reeditar práticas intervencionistas, precisamos atuar juntos. A defesa da democracia não cabe somente aos governos. Requer participação ativa da academia, dos parlamentos, da sociedade civil, da mídia e do setor privado. Um estudo do Google apontou que apenas 6% dos brasileiros ainda usam dinheiro para pagar uma conta. A maioria prefere o Pix. Veja os detalhes na reportagem do Caio Veríssimo. Há 6 anos, quase metade dos brasileiros ainda tinham nas cédulas e moedas a forma preferida de pagamentos.
Mas de 2019 para cá, com a chegada do Pix, isso mudou drasticamente. Hoje em dia é bem difícil, né? Inclusive, estava ontem conversando com a minha namorada do cofrinho das moedas, não tem mais, né? Não chega mais moeda em casa, agora é só Pix, Pix, Pix. Na hora do pagamento, o brasileiro tira não mais a cédula do bolso. Agora é o celular. Seja por praticidade, conforto, segurança ou simplesmente por preferência, a verdade é que o Pix já faz parte da vida da população. E se engana quem acha que essa prática é só para os mais jovens. A terceira idade também já faz uso disso. É mais comodidade para você pagar, mais rápido. É um modo mais seguro também, né? Hoje em dia. Porque você vai no banco, se você tira o dinheiro, você não sabe, né, do jeito que anda o mundo, né? Então é mais fácil você transferir já diretamente do banco e não pega no dinheiro. Um estudo da Google mostrou que o Pix é o meio de pagamento mais utilizado entre todos os grupos sociais. Os dados revelaram uma adesão de 74% nas classes D e E. Mostrou também que na geração Z, 76% dos jovens têm suas preferências no uso do Pix. E até entre os mais velhos o número foi favorável. 42% dos brasileiros com mais de 55 anos consideram o Pix o método favorito. Para o economista César Bergo, além dessa forma de pagamento ser bastante segura e com grande potencial de diversificação, o sucesso desse meio de transação tem atraído o olhar de todo mundo. A tendência é que o Banco Central ele vai incluindo novas funcionalidades no Pix, né? Então você tem o Pix automático, o Pix que substitui a prestação, os carnezinhos, né? E hoje é um sucesso em todo o território nacional. E não tenha dúvida de que isso também acaba espalhando para o mundo inteiro, né? Muitas vezes a gente viaja e verifica lá na França, por exemplo, alguns comércios que dizem aceitamos Pix do Brasil. Então começa a crescer bastante. Obviamente, aqui não é a origem, né? A China também está muito avançada na utilização desse meio de pagamento. E a tendência é que as cédulas e moedas sumam das carteiras cada vez mais, se é que ainda existam, não é, Diogo? E se eu te perguntar se você sabe quanto de dinheiro você tem na sua carteira, você saberia dizer? Em espécie? Isso. R$0, não tem nada. Não usa mais? Não usa. A gente gosta, mas não usa não, é difícil. Mudando de assunto, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 35 anos em meio a avanços e também desafios. A lei ainda enfrenta obstáculos, principalmente diante de casos recentes de violência contra menores. Quem traz os detalhes agora, direto do Mato Grosso do Sul, é a repórter Elisa Lorini. Em 13 de julho de 1990, entrava em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA. A Lei Federal 8.069 marcou um avanço significativo na garantia de direitos às pessoas com menos de 18 anos em todo o país. O conteúdo e enfoque da lei remetem à doutrina de proteção integral da ONU, a Organização das Nações Unidas. O Estatuto ele foi a primeira lei que veio a regulamentar a Constituição Federal, que trouxe princípios para a família e para a criança. E o ECA ele trouxe uma base do sistema de garantia de direitos. Houve vários institutos positivos para criança e adolescente, inclusive uma legislação muito elogiada internacionalmente. Além dos direitos, o Estatuto também estabelece deveres para as crianças e adolescentes, como respeito aos pais ou responsáveis, aos professores, a frequência escolar e a preservação dos espaços públicos e do meio ambiente. Para os que cometem infrações, o ECA prevê aplicações de medidas socioeducativas. Não é uma punição em si, a ideia é tentar reinserir aquele adolescente na sociedade. E como nós vamos inserir se os órgãos públicos ainda não estão estruturados ainda tanto? Então esse é um desafio que nós diariamente temos que debater. Mesmo com os avanços promovidos pelo Estatuto ao longo de 3 décadas e meia, casos de violência infantil ainda chocam a sociedade brasileira. Em Mato Grosso do Sul, entre os episódios recentes mais graves estão o da menina Isadora Araújo Martins, conhecida como Estrelinha, de 11 anos, em 2022,
e o de Sofia, de apenas 2 anos, em 2023, ambos em Campo Grande. O caso mais recente foi registrado no último dia 9, em Camapuã, onde uma bebê de 1 ano e 9 meses foi vítima de estupro. Nos 3 casos, a crueldade dos crimes levantou debates urgentes sobre a efetividade das políticas de proteção à infância. Tirar esses direitos do papel e praticá-lo na prática, né? Com estrutura dos órgãos públicos, estrutura também de fortalecimento de rede para que todas as entidades atuem conjuntamente em prol daquela criança. E a gente, com isso, possa preservar seu direito da melhor maneira possível. De acordo com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, para cada 100 mil habitantes, deve haver pelo menos um conselho tutelar em funcionamento. Em Campo Grande, que possui quase 900 mil habitantes, a ampliação dessa estrutura só começou a se concretizar cerca de 20 anos após a criação do ECA. Até então, a capital contava com apenas 3 conselhos tutelares. Em 2019, o número foi elevado para 5 e em 2024, após o caso de Sofia, chegou a 8 unidades em funcionamento. A expansão representa um passo importante na garantia de atendimento e fiscalização dos direitos infanto-juvenis. Não adianta a gente criar 10, 20, 30 conselhos tutelares se a gente não tiver uma rede, um sistema que funcione como um todo, que ampare aquela criança na saúde, na assistência social, na educação, na segurança pública, na delegacia especializada. Então a gente precisa que o sistema seja todo estruturado para bem atender essas crianças. Embora tenha entrado em vigor cerca de 2 anos depois, o Estatuto foi criado logo após a promulgação da Constituição de 1988 para regulamentar o artigo 227 da Constituição Federal, que garantia às crianças e adolescentes os direitos fundamentais de sobrevivência, desenvolvimento pessoal, social, integridade física, psicológica e moral, além de protegê-los de forma especial, ou seja, através de dispositivos legais diferenciados contra negligência, maus tratos, violência, exploração, crueldade e opressão. E veja a seguir, perícia mostra que piloto desligou o motor errado antes de avião bater e matar 179 pessoas na Coreia. E ainda, site vende celular por R$ 96. Mas tudo não passa de um golpe. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, né, falando agora, Bruno, sobre o mercado da bola. Parece que um jogador está chegando, um jogador que, aliás, não é brasileiro, é isso mesmo, para o Flamengo? Pois é, Kleber, boa noite a você e a todos que nos assistem. O Flamengo está próximo de acertar a contratação do meio-campista Saul. O jogador tem passagens por Atlético de Madrid, Chelsea e já foi companheiro de clube do técnico Felipe Luiz, hoje treinador da equipe carioca. O Flamengo está negociando a contratação do meio-campista Saul Ñíguez, do Atlético de Madrid. As conversas estão bem avançadas entre o clube e o jogador. O espanhol tem mais 1 ano de contrato com o Atlético, mas encaminhou a sua rescisão. Nos últimos dias, ele inclusive havia acertado sua ida ao Trabzonspor da Turquia, mas desistiu no último instante, alegando questões pessoais, segundo o post nas redes sociais. Ele tinha voo e exames médicos marcados para assinar um contrato de 4 anos com o clube turco. O Flamengo entrou na jogada e encaminhou um acerto com o atleta. Saul é cria da base do Atlético e está no clube há quase 2 décadas. Sob o comando de Simeone, foi introduzido ao time principal em 2013 e passou a ser peça importante nos anos seguintes, conquistando um título de Europa League e 2 troféus da La Liga. Na temporada 2021-22, foi emprestado ao Chelsea e depois voltou ao Clube de Madrid.
Em julho de 2024, o Atlético emprestou Saúl ao Sevilha por 2 anos. Na última temporada, ele fez 1 gol e deu 6 assistências em 26 jogos, sem corresponder à expectativa da torcida. Assim, o meio-campista e o clube chegaram a um acordo para romper o empréstimo antes do 2º ano. No rubro-negro, reencontrará 2 ex-companheiros, Felipe Luiz, multicampeão junto ao meio-campista no Atlético de Madrid, e Jorginho, com quem jogou no Chelsea. A diretoria rubro-negra ainda não contratou jogadores na janela que abriu no dia 10 de julho, mas aguarda para os próximos dias a chegada do meia colombiano Carrascal, do Dínamo de Moscou. Então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Uma boa noite e até mais. Muito obrigado pelas informações e até mais. Vamos mudar de assunto agora para falar que a investigação sobre o acidente aéreo que matou 179 pessoas na Coreia do Sul apontou que o piloto desligou o motor errado antes do avião bater. Vamos conferir. Uma investigação sobre o acidente do voo Jeju Air 2216, conduzido pela Coreia do Sul, tem evidências claras de que os pilotos desligaram o motor errado após uma colisão com pássaros pouco antes do pouso. O acidente aconteceu no dia 29 de dezembro do ano passado e deixou 179 mortos. Apenas 2 ocupantes da aeronave foram resgatados com vida. As evidências, que incluem o gravador de voz da cabine, dados do computador e o interruptor do motor encontrado em meio aos destroços, mostram que os pilotos desligaram o motor esquerdo em vez do direito ao tomar medidas de emergência. O motor esquerdo estava menos danificado que o direito, que continuou ligado. A queda da aeronave no aeroporto de Muan foi o desastre aéreo mais mortal em solo sul-coreano de todos os tempos. A Jeju Air afirmou estar cooperando ativamente com as investigações e aguardando o anúncio oficial dos resultados. E hoje também é dia do quadro Desvendando Fake News aqui no Jornal das 18h30 e quem vai trazer a notícia é o Alexandre Cardoso. Boa noite, Ale, seja bem-vindo. Qual que é a dica hoje que você vai alertar os nossos telespectadores? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. Hoje aqui no Desvendando Fake News temos um alerta para compras online. Um site chamado Minha Promoção Resgate Online, que dá a entender que tem parceria com a fabricante de smartphones chinesa Xiaomi, oferece ofertas de celulares de mais de R$ 2.500 por apenas R$ 96,90 para premiados. Mas isso faz parte de um golpe, Kleber. Quando o cliente clica em resgatar agora, ele é direcionado para um formulário que pede vários dados pessoais. Além disso, exige pagamento de um suposto frete via Pix. O pagamento vai para uma intermediadora de pagamentos que esconde quem fica com o dinheiro. A fabricante Xiaomi e seus parceiros oficiais no Brasil não realizam promoções tão grandes quanto essa e orienta que os consumidores sempre realizem uma pesquisa cuidadosa antes de fazer qualquer compra online. Olha, Kleber, golpes como esses são mais comuns do que a gente pode imaginar. Por isso, temos que sempre prestar muita atenção no se o site é oficial, se é uma loja confiável e, principalmente, se a oferta é muito grande. Pesquisar nunca é demais e o Desvendando Fake News está aqui para te ajudar a não cair nesses golpes. Eu fico por aqui, mas a qualquer momento eu volto com mais notícias. Então fique sempre alerta e até mais. Muito obrigado, Ale. Excelente essa prestação de serviço. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.